Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo. Pois é, voltei com mais um videozinho de música, retomando e dessa vez pra valer, tá? Já tenho material aí pra vocês que estavam querendo um vídeo de música, né? E hoje nós vamos falar sobre notação musical, tá? Todo mundo sabe que os músicos, principalmente os músicos de orquestras, gostam de ficar lendo a música no papelzinho, né? Fica olhando lá no papelzinho e tocando. Mas o que tem escrito nesse papelzinho? Por que a orquestra precisa ficar olhando para esse papelzinho, não é verdade? Gente, antigamente a música ela era passada de boca em boca. Um ensinava pro outro e assim que ia, sabe? Era mais ou menos como ainda existe hoje em dia, né? O que os índios fazem de ensinar um pro outro, e aí a gente tem as canções folclóricas. Isso ainda existe hoje em dia, né? Mas lá no século IX, mais ou menos, né? As pessoas começaram a utilizar a música na igreja. E daí, quem cantava, às vezes tinha dificuldade de se lembrar as canções. E para que todo mundo pudesse lembrar das canções, para que elas não fossem esquecidas, eles criaram uma maneira de representar os sons, né? Criaram símbolos para que ficasse escrito no papel e elas não fossem esquecidas. Todo mundo pudesse olhar no papel e lembrar da música, entendeu? Então, eu vou até colocar uma foto aqui para vocês de uma música que é um canto gregoriano do século IX. Século IX, olha só, isso é bem antigo. E é muito interessante, né? Como os músicos criaram traços, formas de representar tanto o som quanto as durações dos sons, né? No começo, acredito que não era tão perfeito quanto é hoje, porque a notação musical ela foi se aprimorando, né? Nós fomos melhorando, criando regras para isso. Mas naquela época, como não tinha nada, eles criaram ali, foram bolando mais ou menos ali para que eles pudessem ter uma noção, né? Para que eles pudessem já lembrar quando eles dissem daquilo. E foi assim que nasceu a nossa partitura. São essas representações gráficas dos sons, né? Feitas no papel, certo? Então, vamos dar uma olhadinha na foto dessa escrita super antiga que eu vou colocar aqui pra você. Queridos, vocês viram só? Conseguiu entender alguma coisa aí? Pois é. Então, mas essas transformações, né, na música, elas continuaram existindo, principalmente depois ali do século XVIII, né, que os instrumentos musicais, eles passaram a ter mais possibilidades, assim, né, eles foram aprimorando os instrumentos, dando mais capacidade de inventividade, né, de criação musicalmente falando, e daí então consequentemente a escrita musical também foi criando meios, né, de se aprimorar ainda mais. Tanto é que eles inventaram indicadores de intensidade, né, piano, né, quando você tem que tocar forte, também de velocidade, por exemplo, né, o ralentando, o acelerando, sabe? Então foram aprimorando cada vez mais. E óbvio que para você ler uma partitura, você precisa estudar a música, né? É que nem você tentar ler um texto. Se você não sabe ler, você não vai conseguir ler o texto. Você pode falar com uma pessoa, contar uma história, né, sem saber ler e escrever? Você pode. Da mesma forma que você também pode tentar tocar de ouvido, né? Tocar sem nunca ter estudado. Você pode inventar uma música, cantar uma música, mesmo sem ter estudado música, né? Mas você vai ficar limitado, né? Você vai ficar limitado ao seu sentido. Quando você pega uma poesia para ler, uma história para ler, e você precisa dar as entonações ali da voz do personagem,
quando você tem que falar mais rápido, falar mais devagar, falar mais baixinho, falar mais alto, sabe? Pra dar vida para aquele texto, para dar aquele colorido no texto, sabe? E aí às vezes você fica, quando eu tenho que fazer isso? Quando eu tenho que fazer aquilo? Na partitura, apesar de várias evoluções que nós tivemos e ainda estamos tendo, né? Às vezes a partitura, ela é meio limitada, porque ela depende da interpretação de quem tá lendo a partitura, entendeu? Então aquele colorido, aquela vida da música vai depender muito de quem tá lendo, do intérprete, como que ele vai interpretar aquilo, né? Então posso considerar assim que a nossa escrita musical, ela ainda é um pouco limitada, assim, ela não prevê 100% assim de perfeição ali na escrita, como tem que ser, como que foi que o cara criou a música e fez ali. Isso por um lado é até legal, né, de a gente poder ter várias interpretações de uma mesma obra, né, mas a riqueza musical, tanto de escrita quanto a construção em si, a construção de instrumentos, tudo isso foi o resultado de vários e vários anos, né? De vários artistas, de vários estudiosos, certo? E eu espero que vocês mergulhem de cabeça no estudo, porque quando vocês têm um conhecimento, quando vocês sabem ler, vocês não ficam presos só na leitura. Você tem a possibilidade de interpretar, você tem a possibilidade de ler, você tem muito mais possibilidades, né? Você não fica ali limitado, você não fica ali preso naquele seu universo, né? Se você não soubesse música, se você não soubesse ler uma partitura, você ia ficar preso, talvez, ali ao que você acha que é, a tocar de ouvido, a fazer a coisa do seu jeito. Mas quando você conhece o assunto, você abre mais as possibilidades. Isso é muito bom. É isso que a gente vai continuar vendo nessa e nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado de viajar comigo no tempo, conhecer um pouquinho da história da partitura musical. A gente volta no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu joinha se você tiver gostado. E se você não gostou, não dá dislike não. Fala aí embaixo por que você não gostou, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Até mais!